Eu ainda lembro do som das músicas de violino tocando quando cheguei ao salão. O ar estava perfumado de flores caras, os lustres brilhavam como se cada lâmpada fosse uma estrela caída do céu. Todo mundo sorria, tirava fotos, brindava com taças de cristal. Mas dentro de mim meu coração batia pesado, como se já soubesse que algo ruim estava para acontecer. A noiva era minha neta, a menina que eu tinha embalado nos braços quando bebê, que eu tinha levado para a escola tantas vezes, que eu ajudei a criar quando minha filha precisava trabalhar. E naquele dia tão especial, eu só queria estar presente, sorrir, aplaudir, ver minha neta feliz. Respirei fundo, ajeitei meu vestido verde que eu mesma havia costurado e comecei a caminhar pelo corredor central. Olhares vinham de todos os lados, alguns curiosos, outros indiferentes. Eu procurava a mesa reservada à família, aquela onde eu sempre sonhei em me sentar, cercada por filhos e netos. Mas antes que eu pudesse chegar, uma voz fria cortou o ar. Mãe, eu parei. Minha filha estava de pé, bloqueando meu caminho. O rosto maquiado impecável, os olhos duros como pedra. Mãe, a senhora não devia ter vindo. Ela baixou o tom de voz, mas o veneno estava ali. Vai estragar tudo. Senti o chão abrir sob meus pés. Balancei a cabeça, tentando entender. Filha, como assim? É o casamento da sua filha, é minha neta. Ela deu um sorriso falso, forçado, como quem segura uma máscara. Ninguém lhe convidou. A senhora não é bem-vinda aqui. Meu corpo inteiro gelou. Alguns convidados mais próximos pararam de conversar. O silêncio se espalhou como uma onda. Mas eu só queria ver a cerimônia. Minha voz falhou, quase um sussurro. De repente, minha filha ergueu a voz, alta o suficiente para ecoar pelo salão inteiro. Eu já disse, minha mãe não foi convidada. Por favor, saiam do caminho, deixem-na sair. Ela não pertence a este lugar. Foi como se cada palavra fosse uma faca cortando meu peito. Eu olhei ao redor. Mais de 200 pessoas, rostos conhecidos e desconhecidos, todos fixando em mim, julgando, cochichando. Uma senhora que eu conhecia da igreja baixou os olhos, constrangida. Um primo distante ergueu a sobrancelha, como se confirmasse uma fofoca antiga. E eu ali, paralisada, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Minha neta, a noiva, estava a poucos metros. Vi que ela também me olhava. Seus olhos brilharam de lágrimas, mas ela não se moveu, presa entre o dever de filha e o amor de neta. Essa indecisão dela me matou ainda mais. Por favor, não façam escândalo, murmurei, tentando manter alguma dignidade. Eu só queria dar um abraço. Não, mãe, minha filha gritou de novo, agora com raiva. A senhora sempre aparece para estragar as coisas. Hoje não. Hoje é o meu dia, o dia da minha família. E a senhora não faz parte disso. Senti minhas pernas tremerem. A música parou. Até os violinos se calaram. Um garçom se aproximou, visivelmente desconfortável. Dona, por favor, a saída é por aqui. Olhei para ele e depois para minha filha. E então engoli o choro. Eu sabia que se derramasse uma lágrima ali, ela venceria. Então ergui meu queixo, mesmo com a alma despedaçada, e caminhei em direção à porta. Cada passo era pesado, como se meu coração fosse feito de pedra. O som dos meus saltos ecoava no mármore, misturado aos sussurros venenosos. «Elle a foi expulsée? Que ferrona?» Pobre velha. Do lado de fora, o ar fresco da noite bateu no meu rosto. Eu finalmente deixei as lágrimas caírem. Sentei-me num banco da praça em frente ao salão, com o vestido verde amassado e a maquiagem borrada. Olhei para o céu escuro, para as luzes do salão refletidas nos vidros, e pensei: minha filha, meu próprio sangue, me tratou como um estorvo, como uma intrusa. O que eu fiz para merecer isso? Naquele instante, eu senti que tinha perdido muito mais do que um lugar numa festa. Eu havia perdido minha dignidade diante de todos. A música tinha parado. O salão inteiro parecia respirar junto, mas não comigo contra mim. Depois do grito da minha filha, eu fiquei paralisada por alguns segundos, sem saber se meus pés ainda me obedeciam.
Era como se o chão de mármore estivesse coberto de agulhas, e cada passo que eu dava me perfurava por dentro. Senti todos os olhares grudados na minha pele. Alguns eram de pura curiosidade, outros de julgamento e uns poucos de pena. Ouvi cochichos se multiplicando como um zumbido incômodo. Você viu? Foi a filha que a expulsou. Imagina a vergonha. Coitada, mas deve ter feito alguma coisa. Cada frase era como uma pedra atirada contra mim. Eu queria tapar os ouvidos, mas não podia. Eu precisava atravessar aquele corredor de gente que me olhava como se eu fosse um fardo indesejado. Olhei para frente e, por um instante, meu coração se partiu ainda mais. Lá estava minha neta, vestida de noiva, tão linda, com os olhos marejados. Ela me olhava fixamente, como se quisesse correr até mim, me abraçar, pedir desculpas pelo silêncio da mãe dela. Mas não se moveu. Eu vi a mão dela tremer ao segurar o buquê. Vi os lábios dela se moverem, mas nenhuma palavra saiu. Eu compreendi. E, ao mesmo tempo, não compreendi. Como podia o medo calar o amor? Continuei caminhando. Do lado esquerdo vi meu genro. Ele fingia conversar com um convidado, mas eu percebia claramente que ele ouvia tudo. Nem sequer levantou os olhos para mim, como se eu fosse invisível. Talvez invisível fosse até melhor. Pelo menos não doeria tanto. Do outro lado, uma tia distante ajustava o vestido, fingindo ocupar-se com qualquer coisa para não encarar a cena. Outros parentes, primos, conhecidos, todos escolheram o silêncio. E esse silêncio gritava mais alto do que os cochichos. Senti minha garganta fechar. Eu queria falar, me defender, dizer que eu tinha direito de estar ali, que aquela era minha neta, que eu tinha ajudado a criá-la, mas minha voz não saiu. Eu estava velha, cansada, ferida, e minha filha tinha conseguido me calar com apenas algumas frases cruéis. A cada passo, os cochichos ficavam mais claros. Ela sempre foi problemática, ouvi dizer. Deve ser difícil ter uma mãe assim. Se fosse comigo, eu também mandaria embora. Meu peito queimava. Eu queria gritar. Mentira! Vocês não sabem de nada. Eu dei minha vida por ela. Mas continuei andando, lenta, tentando não tropeçar. Quando finalmente alcancei a porta de vidro do salão, o garçom abriu para mim com um gesto rápido, como quem quer se livrar de uma situação desagradável. Senti o ar da noite bater no meu rosto, frio, cortante, trazendo de volta a realidade. Atrás de mim, as portas se fecharam, abafando novamente o som das músicas que logo voltaram a tocar, como se nada tivesse acontecido. O mundo lá dentro seguiu em festa. O mundo aqui fora era só eu. Olhei em volta e vi a praça em frente ao salão. As luzes dos postes iluminavam os bancos de madeira. Caminhei até um deles, meus pés arrastando no chão, e me sentei devagar. Minhas mãos tremiam. Eu não sabia se era de raiva, tristeza ou vergonha. Talvez de tudo ao mesmo tempo. As lágrimas que eu tinha contido lá dentro começaram a cair livremente. Escorriam pelo meu rosto, borrando a pouca maquiagem que eu havia colocado com tanto cuidado naquela tarde. Eu queria estar bonita para a festa da minha neta, mas agora eu me sentia apenas uma velha ridícula, abandonada, esquecida. Coloquei as mãos no rosto e chorei em silêncio. Eu tinha 68 anos e nunca imaginei que viveria algo assim. Minha própria filha, diante de 200 convidados, me expulsando como se eu fosse um estorvo, um peso, uma vergonha. Minha filha, murmurei entre soluços. Meu próprio sangue me tratou como um estorvo. A frase ecoava dentro de mim, repetida como uma maldição. Por alguns segundos, pensei em voltar para casa imediatamente, apagar tudo da memória, fingir que não aconteceu. Mas como fingir? Aqueles olhares, aqueles cochichos, a frieza da minha filha, nada daquilo se apagaria. Enquanto enxugava as lágrimas com a manga do vestido, ouvi risadas ao longe, vindo do salão. Lá dentro, a festa já tinha recomeçado. A vida seguia, mas a minha parecia ter parado naquele banco da praça. Eu fechei os olhos, tentando me lembrar dos dias em que minha filha era pequena, quando me abraçava e dizia: "Mamãe, você é a melhor do mundo." Onde tinha ido parar aquela menina?
O que aconteceu no caminho para transformá-la nessa mulher dura, fria, capaz de me humilhar diante de todos? A dor era tão grande que parecia física, como se alguém tivesse arrancado algo de dentro de mim. Não era só vergonha pública, era o luto por uma relação que já não existia mais. Olhei para o céu estrelado e pedi a Deus uma resposta, mas o silêncio da noite foi minha única companhia. Naquela noite, sentada no banco frio da praça, depois da humilhação no casamento da minha neta, minha mente voltou no tempo. As lágrimas ainda escorriam, mas meus pensamentos correram para um passado distante, para os dias em que tudo parecia mais simples e, ao mesmo tempo, mais pesado. Eu me vi novamente jovem, com pouco mais de 20 anos, segurando nos braços a minha filha recém-nascida. O cheiro de leite, o choro fino, as noites em claro. Naquele tempo, eu ainda tinha meu marido, o homem que acreditava ser meu companheiro para a vida toda. Ele me ajudava como podia, mas o destino foi cruel. Um acidente de ônibus o levou cedo demais, deixando-me viúva com apenas 23 anos e uma criança pequena para criar. Lembro-me do dia do enterro como se fosse ontem. Eu, de vestido preto simples, mal conseguindo segurar o caixão com os olhos, e minha filha enrolada num cobertor azul. Enquanto todos vinham me dar condolências, a única coisa que eu pensava era: como vou criar essa menina sozinha? E foi exatamente o que eu fiz. Não havia espaço para luto prolongado. No dia seguinte já estava procurando trabalho. Consegui uma máquina de costura emprestada de uma vizinha generosa, Dona Lúcia, e comecei a costurar para fora. Consertava calças, ajustava vestidos, fazia bainhas. Às vezes passava horas sem levantar da cadeira, com os dedos doendo, as costas queimando, mas eu seguia firme, porque cada ponto era uma moeda para comprar o leite e as fraldas da minha filha. Houve noites em que o cansaço era tanto que eu adormecia com a cabeça apoiada na mesa, enquanto a agulha ainda vibrava. Mas bastava ouvir o choro da minha filha no berço improvisado, e eu corria para atendê-la, esquecendo de mim mesma. Quantas vezes eu não guardei o último pedaço de pão para ela? Quantas vezes eu não fingi que já tinha comido, só para que ela tivesse mais? Minha filha cresceu, vendo minhas mãos sempre ocupadas, cheias de calos e de linhas coloridas. Eu não tive luxo de tempo para sonhar com outras coisas. Muitas mulheres da minha idade sonhavam em casar de novo, viajar, estudar. Eu não. Meu único sonho era vê-la crescer saudável, bem alimentada, com roupas limpas e dignas. Recordo das manhãs frias de inverno. Eu levantava antes do sol, colocava água para esquentar e preparava um mingau simples. Depois a enrolava num casaco feito com retalhos que sobravam dos trabalhos de costura. Ela sorria, mesmo sem entender nada, e aquele sorriso era minha força. As vizinhas às vezes perguntavam: Georgina, você não vai refazer a vida? Não pensa em outro homem? Eu apenas sorria e respondia: meu tempo é dela. Meu marido agora é minha máquina de costura, e meu futuro é minha filha. Eu fazia questão de estar presente em cada pequeno detalhe da infância dela. Costurei cada uniforme escolar, cada fantasia para as festas juninas. Às vezes ela vinha correndo, mostrando um desenho da escola, e eu largava a agulha para aplaudir, mesmo que o prazo do vestido de uma cliente estivesse estourando, porque no fundo eu sabia. Clientes viriam e iriam, mas a infância dela não voltaria jamais. Houve noites especialmente difíceis. Quando a febre a pegava de surpresa, eu passava horas acordada, segurando-a no colo, molhando panos para colocar na testa, rezando baixinho, pedindo a Deus que me desse forças e saúde para nunca abandoná-la. No dia seguinte, mesmo sem dormir, eu me arrumava e ia entregar as costuras, com os olhos vermelhos, mas com o coração aliviado porque ela tinha melhorado. Lembro também dos aniversários. Eu não tinha dinheiro para festas grandiosas, mas fazia questão de assar um bolo simples, às vezes só de fubá, e decorar com balões comprados na feira. Minha filha ficava radiante, como se fosse a melhor festa do mundo, e para mim era, porque ver os olhos dela brilhando valia mais do que qualquer salão luxuoso. Quando ela começou a estudar, a dificuldade aumentou.
O material escolar era caro, mas eu nunca deixei faltar. Muitas vezes eu comprava cadernos fiados, pagando em pequenas parcelas com o dinheiro da costura. Às vezes até fazia roupas para os filhos da papelaria em troca de livros e lápis. Não havia orgulho quando se tratava de cuidar dela. E havia as roupas. Ah, como eu amava costurar roupas para minha filha. Usava retalhos coloridos que sobravam dos trabalhos e criava vestidos únicos. Ela ia para a escola com orgulho, dizendo: "Minha mãe fez." E eu me sentia a mulher mais poderosa do mundo. Por dentro, eu também tinha meus sonhos silenciosos. Eu queria estudar mais, queria ser professora, queria viajar. Mas cada vez que esses pensamentos surgiam, eu os guardava em uma caixinha no coração, porque na prática não havia espaço para eles. Eu tinha escolhido a vida dela em primeiro lugar. Com o tempo, minha reputação como costureira cresceu. As pessoas da cidade começaram a me procurar não só para concertos, mas também para vestidos de festa, ternos, roupas de casamento. Eu aceitava tudo, trabalhando até tarde da noite. E quando via minha filha dormindo tranquila, com os livros ao lado da cama, eu dizia para mim mesma: vale a pena, tudo vale a pena. Houve momentos de solidão também. Em dias chuvosos, eu me sentava à janela, olhando as famílias completas passando. Maridos, esposas, filhos. Eu sentia um aperto no peito, claro. Mas bastava ouvir minha filha me chamar mamãe, com aquela voz doce. E eu sabia que não precisava de mais ninguém. Agora, olhando para trás, percebo. Minha juventude foi marcada pelo sacrifício. Mas eu nunca me arrependi. Eu teria dado minha vida 1000 vezes para ver minha filha sorrindo. E é por isso que a dor da noite do casamento me despedaçou tanto. Porque cada lembrança de sacrifício vinha acompanhada de uma pergunta que queimava minha alma. Como alguém que recebeu tanto amor pôde me tratar como uma estranha? Como fruto de tantos esforços pôde me expulsar diante de todos? Eu enxuguei uma lágrima que escorria no rosto e murmurei sozinha. Eu dei tudo, e hoje ela me tirou até a dignidade. Mas uma parte de mim ainda se agarrava àquelas memórias antigas, como quem segura uma chama pequena em meio à escuridão. Talvez, de algum jeito, aquela filha fria e dura ainda guardasse em algum canto a menina que um dia se aninhava nos meus braços. E foi com esse pensamento, entre dor e esperança, que fechei os olhos e deixei o passado me embalar, lembrando de cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada pão dividido, porque essa era a minha história. A história de uma mãe que deu tudo e que agora estava aprendendo o quanto podia doer receber nada em troca. Eu fechei os olhos, ainda sentada naquele banco da praça, e senti o peso de lembrar não só do passado de sacrifícios, mas do presente que se tornara um castigo. Porque se antes eu tinha a ilusão de que todo o esforço valeria a pena, agora a realidade me provava o contrário. Minha filha cresceu. Ela estudou nas melhores escolas da cidade, sempre de uniforme limpo, com lancheira cheia, com livros novos. Nada faltou para ela, porque eu, mesmo costurando dia e noite, nunca deixei que faltasse. Lembro de como se destacava nas aulas, como os professores me diziam: Dona Georgina, sua filha é muito inteligente, tem futuro. Eu sorria orgulhosa, com os olhos brilhando, e respondia: ela vai ter tudo o que eu não tive. E teve. Ela fez faculdade. Foi a primeira da família a entrar em uma universidade particular. Eu vendi meu único anel de ouro, herança da minha mãe, para pagar a matrícula. Depois fiz empréstimos. Costurei madrugadas inteiras, até sangrar os dedos, para manter as mensalidades em dia. E cada diploma, cada nota alta, eu aplaudia de pé, como se fossem minhas vitórias também. Mas depois que ela se formou e começou a trabalhar em um escritório renomado, algo nela mudou. A menina que corria para me abraçar quando eu chegava da feira se tornou distante. A filha que dizia: "Mamãe, você é meu mundo", agora dizia: "Mãe, a senhora não entende de nada". O contraste era doloroso. Quanto mais ela crescia na carreira, mais eu diminuía no coração dela. E então veio o casamento. No início, confesso que até senti esperança. O homem que ela escolheu parecia educado, bem vestido, de fala firme. Pensei,
Talvez ele traga para minha filha o carinho que eu não pude dar, talvez ele me aceite como parte da família. Mas eu estava enganada. Meu genro era ambicioso. Desde o primeiro jantar em minha casa, percebi nos olhos dele o desprezo disfarçado. Olhava para meus móveis simples, para as paredes sem luxo, e sorria com desdém. É aconchegante aqui, ele disse da primeira vez. Mas o tom era irônico, como quem fala de uma coisa velha, ultrapassada. Depois do casamento, a máscara caiu de vez. Certa noite, durante um jantar de família, eu levei uma travessa com frango assado. Era o prato que minha filha sempre adorou quando criança. Coloquei à mesa, feliz, esperando um sorriso de gratidão. Ele foi o primeiro a comentar. Frango assado? Que tradicional! Minha esposa está acostumada com pratos mais sofisticados agora. Minha filha riu. Riu junto, como se estivesse do lado dele. É, mãe. Acho que a senhora precisa se atualizar. O mundo mudou. Não é mais tempo de comida simples. Aquela frase me atravessou como uma faca, porque era exatamente o frango assado que tantas vezes ela pedia quando chegava da escola, e eu preparava mesmo cansada. Mas agora, diante dele, aquilo não tinha valor nenhum. A partir daí, cada encontro virou motivo de humilhação velada. Se eu falava alguma coisa, meu genro logo retrucava. Dona Georgina, a senhora não entende como funciona a vida moderna. Essas ideias antigas não servem mais. E minha filha concordava, balançando a cabeça com ar de superioridade. No fundo, ela já não me via como mãe. Me via como um estorvo. Um peso que poderia manchar a imagem que ela queria mostrar ao mundo. Eu comecei a reparar em pequenos gestos. Quando estávamos em público, ela raramente dizia que eu era sua mãe. Apresentava-me como essa é a Georgina. Apenas isso, como se fosse uma conhecida distante. Eu fingia não notar, mas por dentro morria um pouco a cada vez. O mais doloroso era perceber como tudo aquilo era o contrário do que eu sonhei. Eu sempre a imaginei adulta, me levando para passear, me convidando para jantares, agradecendo pelo que eu fiz. Mas não, ela me escondia, ela me diminuía. Certa vez, no aniversário dela, fui até o apartamento com um bolo simples que eu mesma fiz. Queria surpreender. Ela abriu a porta, olhou para mim e disse em tom seco: Mãe, eu avisei para não vir sem avisar. Temos convidados importantes hoje. Atrás dela, vi a sala luxuosa, cheia de colegas engravatados, taças de vinho e risadas sofisticadas. Eu, com meu bolo simples na mão, parecia uma intrusa em outro planeta. O genro se aproximou, pegou o bolo e disse: Obrigado, dona Georgina, vou deixar na cozinha. Talvez o porteiro goste. Eu ouvi cada palavra. Senti meu coração despedaçar, mas não chorei. Engoli em seco, dei um beijo frio na bochecha da minha filha e fui embora. A partir dali, ficou claro. Eu não fazia mais parte da vida dela. Ela não queria minha presença, só meu silêncio. E o que mais me doía era lembrar das noites em que eu guardava meu último pedaço de pão para ela, enquanto hoje ela ria de mim na frente de estranhos. Minha filha se tornou fria, egoísta, obcecada por status, por aparências, por luxo. O genro era o combustível perfeito para isso. Controlador, arrogante, sempre me chamando de ultrapassada, como se eu fosse uma peça velha de museu. E pensar que tudo que ela tem, tudo que ela exibe, foi construído sobre o meu suor, sobre as noites em claro, sobre os calos nas minhas mãos. Esse contraste me esmagava. O amor do passado, o sacrifício, os abraços de menina contra a rejeição presente, as palavras duras, o desprezo público. Naquela noite, na praça, depois do casamento da minha neta, eu entendi com clareza. Eu havia perdido minha filha muito antes daquela humilhação. O casamento apenas escancarou o que eu já sabia no fundo da alma. A menina que eu criei com tanto amor já não existia mais. No lugar dela havia uma mulher fria, moldada pelo orgulho e pelo marido ambicioso. E eu? Eu era apenas a sombra de tudo que um dia representou para ela. Sentada naquela praça, com o coração esmagado depois do casamento da minha neta, eu comecei a me lembrar de quando as humilhações tinham realmente começado. A verdade é que nada acontece de repente.
O que minha filha fez naquela noite foi apenas a ponta de um iceberg de desprezos acumulados ao longo dos anos. Eu percebi, olhando para trás, que já havia sinais, e eu, cega pelo amor, fingi não ver. A primeira vez que senti a distância dela foi em um aniversário. Minha filha sempre gostou de comemorações, e quando era criança, eu fazia questão de preparar bolos simples, encher a casa de balões, mesmo que fosse só para nós duas. Mas, já adulta e casada, ela organizava festas luxuosas, cheias de gente da empresa do marido, colegas importantes, vizinhos influentes. Eu nunca era convidada. Naquela época, eu ainda tentava justificar. Dizia a mim mesma: talvez ela não queira me incomodar. Talvez pense que eu não me sentiria à vontade no meio de tanta gente importante. Mas no fundo, eu sabia. Não me convidava porque tinha vergonha de mim. Vergonha da mãe costureira, da casa simples, das roupas sem marca. Lembro de um aniversário em específico. Eu só fiquei sabendo porque uma vizinha comentou: sua filha fez uma festa linda, Dona Georgina. Vi as fotos nas redes sociais, tudo tão chique. Eu sorri, sem mostrar a dor. No dia seguinte, minha filha apareceu em casa, como se nada tivesse acontecido. Trouxe um pedaço de bolo em uma embalagem de plástico e disse: ah, mãe, esqueci de avisar. Foi tudo meio de última hora. Eu olhei para aquele bolo embrulhado e me perguntei: será que uma mãe esquece de avisar? Mas não disse nada. Engoli em seco, agradeci e comi sozinha. Depois vieram os jantares de família. Quando ainda morava na mesma cidade, ela costumava me chamar de vez em quando, mas não era um convite de carinho. Era como se fosse uma obrigação, e quando eu chegava, a sensação era de estar ali para servir. Ah, mãe, já que a senhora gosta de cozinhar, poderia preparar aquele arroz com tempero que só a senhora sabe fazer? Os convidados vão adorar. Eu sorria, dizia que sim. Ia para a cozinha e passava a noite toda cuidando da comida, enquanto ela circulava com os convidados, rindo alto, mostrando o apartamento caro. Quando finalmente me chamavam para a mesa, quase tudo já tinha acabado. Às vezes nem havia lugar para eu sentar. Certa vez, uma colega dela me perguntou: a senhora é a cozinheira da festa? Minha filha riu, antes de responder. Não é minha mãe, mas ela adora ficar na cozinha. Foi como um soco no estômago. Eu adorava? Não, eu aceitava. Aceitava porque era a única forma de ainda estar perto dela, de me sentir parte de sua vida. Os olhares de desprezo começaram a se tornar rotina. Meu genro, principalmente, nunca perdeu uma oportunidade. Se eu usava um vestido simples, ele comentava: Dona Georgina, a senhora não gosta de roupas modernas? Isso está fora de moda há uns 20 anos. Se eu falava alguma coisa sobre o trabalho de costura, ele zombava. Costurar é coisa do passado. Hoje tudo se compra pronto, com qualidade. Minha filha ria, achava graça. Ah, mãe, não leve a mal. Ele fala brincando. Mas não era brincadeira. Eu via nos olhos dele. Era desprezo puro. E eu me calava. Sempre. Dizia a mim mesma: não vou estragar a noite. É só um comentário. Melhor não responder. Outra cena ficou gravada em mim. Era Natal. Eu preparei presentes simples para todos, como sempre fazia. Fiz panos de prato bordados, colei rendas nas toalhas, preparei com carinho. Quando entreguei para minha filha, ela abriu na frente de todos, olhou e disse: ah, mãe, a senhora ainda faz essas coisas? É bonitinho, mas não combina com minha casa. Acho que vou guardar na gaveta. Todos riram. Eu sorri também, como se não tivesse me importado. Mas por dentro cada riso era um pedaço do meu coração se quebrando. Eu percebia também nas pequenas coisas, o modo como ela não me apresentava mais como minha mãe, mas apenas essa é a Georgina. O jeito como falava comigo em público, sempre em tom condescendente. Mãe, não fale isso, a senhora não entende. Mãe, não precisa dar opinião, já está resolvido. Cada frase era uma faca afiada, cortando minha dignidade pouco a pouco. Mas a pior parte era minha própria covardia. Eu sempre silenciei, sempre, porque tinha medo. Medo de perder lá de vez. Eu pensava: se eu reagir, se eu confrontar,
Talvez ela nunca mais fale comigo. Melhor aceitar. E assim, o silêncio foi virando hábito. Um silêncio que gritava por dentro, mas que do lado de fora parecia calma. Hoje percebo que, naquele silêncio, eu a autorizei. Autorizei minha filha a me humilhar, a me diminuir, a me tratar como empregada. Eu deixei que ela acreditasse que tinha esse direito. E ela acreditou. Cada olhar de desprezo, cada frase cortante, cada exclusão, foi construindo um muro entre nós. Um muro que eu tentava escalar com sorrisos, com presentes, com pratos de comida, mas que no fundo só ficava mais alto. Até chegar ao ponto daquela noite no casamento. Quando, diante de 200 convidados, ela não só me humilhou, mas me expulsou como se eu fosse um lixo. As primeiras humilhações já tinham deixado cicatrizes em mim. Eu suportava os olhares de desprezo, as piadas sobre minha simplicidade, a ausência nos convites. Engolia seco e dizia para mim mesma que tudo era para evitar brigas, que talvez minha filha mudasse com o tempo. Mas nada me preparou para o dia em que descobri a traição escondida. O plano de vender a casa onde eu ainda morava, o lar que meu falecido marido e eu havíamos construído com suor e lágrimas. Era uma tarde qualquer. Eu estava no quintal, regando as plantas que plantei há mais de 30 anos, quando ouvi a campainha. Era minha filha, acompanhada do marido. Estranhei, porque nunca apareciam sem avisar. Abriram um sorriso frio, desses que a gente sente que não vem do coração, e pediram para entrar. Sentamos na sala. Minha filha ajeitou o cabelo, cruzou as pernas e respirou fundo, como se estivesse ensaiando cada palavra. Mãe, precisamos conversar. É algo importante para o seu futuro. Eu senti o coração acelerar. Sempre que ela começava com aquele tom, vinha alguma coisa difícil. O que foi, filha? Perguntei, tentando manter a calma. Ela trocou um olhar com o marido e foi ele quem tomou a frente. Dona Georgina, a senhora já tem quase 70 anos. Essa casa é grande demais para a senhora sozinha. Deve ser cansativo manter tudo, não acha? Jardim, limpeza, contas. Eu o interrompi. Eu e meu quintal nos entendemos bem. Não me incomoda cuidar da minha casa. Minha filha colocou a mão no braço dele, pedindo para continuar. Mãe, o que estamos querendo dizer é que seria melhor para a senhora vender esta casa e se mudar para um apartamento menor. Mais prático, mais confortável. A senhora não precisa de tanto espaço. Meu sangue gelou. Eu olhei para cada canto daquela sala. A estante que meu marido tinha feito com as próprias mãos. A mesa da cozinha, onde tantas vezes almoçamos juntos. As marcas de altura da minha filha na parede, que eu nunca tive coragem de apagar. Tudo isso, agora era demais para mim? Respirai fundo. E o que fariam com a casa? Perguntei, mesmo já temendo a resposta. Meu genro não hesitou. Vendendo, claro. O dinheiro poderia garantir viagens, investimentos, dar segurança para todos. A senhora poderia até morar perto de nós. Seria ótimo. Segurança para todos, eu entendi na hora. Não era sobre mim, nunca foi. Era sobre eles. Sobre o luxo que eles tanto buscavam. Viagens caras, roupas de marca, restaurantes finos. A casa que eu e meu marido lutamos a vida inteira para pagar agora era vista como uma fonte de dinheiro fácil para sustentar a vaidade deles. Minha filha, como se lesse minha mente, completou. Mãe, pense em como seria bom. Um apartamento pequeno, sem preocupações, sem escadas para subir. A senhora já não é tão jovem. Aqui é espaço desperdiçado. Seria para o seu bem. A frase "para o seu bem" me atravessou como uma facada. Quantas vezes ouvi essa desculpa desde que ela cresceu? Para o seu bem, não venha à festa. Para o seu bem, fique na cozinha. Agora, para o seu bem, perca sua casa. Eu abaixei os olhos para esconder as lágrimas que queriam cair. Meu coração estava esmagado. Lembrei de cada madrugada em que eu e meu marido juntávamos moedas para pagar a próxima parcela da casa. Lembrei de como ele sorria quando dizia: "Um dia, Georgina, essa será a nossa fortaleza. Aqui ninguém vai nos tirar." E agora minha própria filha, fruto do nosso amor, queria me arrancar dessa fortaleza. Fiquei em silêncio por alguns segundos.
Eles acharam que era hesitação. Meu genro aproveitou. Dona Georgina não é nada demais. A senhora ainda ficaria com parte do dinheiro, claro. Poderia comprar um apartamento confortável e o resto, bem, ajudaria a garantir o futuro de todos nós. Eu olhei para ele e percebi a ganância estampada no rosto. Não se preocupava comigo. Nunca se preocupou. Era apenas um cálculo. Casa vendida, dinheiro na conta, vida de luxo assegurada. Minha filha, talvez incomodada com meu silêncio, disse em tom mais firme: Mãe, não seja egoísta. O que a senhora vai fazer com uma casa desse tamanho? Pense na gente também. Pense nos seus netos. Não vale a pena ficar agarrada ao passado. Egoísta. A palavra ficou martelando na minha cabeça. Eu? Egoísta? Eu que tinha renunciado a tudo por ela, que tinha dado minha juventude, minhas noites de sono, meus sonhos, para que ela tivesse estudo, comida, roupa, casa. Eu, que muitas vezes fiquei sem comer para que ela tivesse o que levar na lancheira. Agora, eu era chamada de egoísta por querer manter o único lugar onde ainda me sentia viva. A dor foi tão grande que por um instante eu quis gritar. Quis bater na mesa, quis expulsar, los da minha casa como eles queriam me expulsar da minha própria história. Mas não consegui. Meu coração estava pesado demais. Respirei fundo e disse apenas: Não, filha. Esta casa não está à venda. Eu e seu pai lutamos por ela. Aqui é o meu lar, e é aqui que vou ficar. O silêncio caiu sobre a sala. Meu genro me olhou como quem encara um obstáculo inconveniente. Minha filha suspirou alto, rolando os olhos, como se eu fosse uma criança teimosa que não entende o que é melhor para si. Mãe, a senhora não entende, ela disse com frieza. Eu entendo muito bem, respondi firme. E digo que não. Não vou sair da minha casa. Eles se entreolharam, irritados, mas não insistiram naquele momento. Se levantaram, deram um sorriso falso e disseram: Tudo bem, vamos deixar a senhora pensar. Mas eu sabia. Aquilo não tinha acabado ali. Era apenas o começo de uma guerra silenciosa. Depois que eles saíram, sentei-me na poltrona da sala e chorei em silêncio. Olhei ao redor. Cada móvel, cada fotografia, cada detalhe tinha uma história. Eu me perguntava: como pode? Como alguém que cresceu dentro dessas paredes pode querer arrancar-me daqui? Como minha própria filha pode me trair dessa forma? Naquele dia, o peso da traição se instalou no meu peito. Eu ainda não tinha coragem de reagir. Mas no fundo, algo dentro de mim sabia. Se eu não lutasse, eles fariam de tudo para tomar não só minha casa, mas a minha dignidade. As primeiras humilhações já tinham deixado cicatrizes em mim. Eu suportava os olhares de desprezo, as piadas sobre minha simplicidade, a ausência nos convites. Engolia seco e dizia para mim mesma que tudo era para evitar brigas, que talvez minha filha mudasse com o tempo. Mas nada me preparou para o dia em que descobri a traição escondida. O plano de vender a casa onde eu ainda morava, o lar que meu falecido marido e eu havíamos construído com suor e lágrimas. Era uma tarde qualquer. Eu estava no quintal, regando as plantas que plantei há mais de 30 anos, quando ouvi a campainha. Era minha filha, acompanhada do marido. Estranhei, porque nunca apareciam sem avisar. Abriram um sorriso frio, desses que a gente sente que não vem do coração, e pediram para entrar. Sentamos na sala. Minha filha ajeitou o cabelo, cruzou as pernas e respirou fundo, como se estivesse ensaiando cada palavra. Mãe, precisamos conversar. É algo importante para o seu futuro. Eu senti o coração acelerar. Sempre que ela começava com aquele tom, vinha alguma coisa difícil. O que foi, filha? Perguntei, tentando manter a calma. Ela trocou um olhar com o marido, e foi ele quem tomou a frente. Dona Georgina, a senhora já tem quase 70 anos. Essa casa é grande demais para a senhora sozinha. Deve ser cansativo manter tudo, não acha? Jardim, limpeza, contas. Eu o interrompe. Eu e meu quintal nos entendemos bem. Não me incomoda cuidar da minha casa. Minha filha colocou a mão no braço dele, pedindo para continuar. Mãe, o que estamos querendo dizer é que seria melhor para a senhora vender esta casa e se mudar para um apartamento menor,
Mais prático, mais confortável. A senhora não precisa de tanto espaço. Meu sangue gelou. Eu olhei para cada canto daquela sala. A estante que meu marido tinha feito com as próprias mãos. A mesa da cozinha, onde tantas vezes almoçamos juntos. As marcas de altura da minha filha na parede, que eu nunca tive coragem de apagar. Tudo isso, agora era demais para mim? Respirai fundo. E o que fariam com a casa? Perguntei, mesmo já temendo a resposta. Meu genro não hesitou. Vendendo, claro. O dinheiro poderia garantir viagens, investimentos, dar segurança para todos. A senhora poderia até morar perto de nós. Seria ótimo. Segurança para todos. Eu entendi na hora. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre eles. Sobre o luxo que eles tanto buscavam. Viagens caras, roupas de marca, restaurantes finos. A casa que eu e meu marido lutamos a vida inteira para pagar agora era vista como uma fonte de dinheiro fácil para sustentar a vaidade deles. Minha filha, como se lesse minha mente, completou. Mãe, pense em como seria bom. Um apartamento pequeno, sem preocupações, sem escadas para subir. A senhora já não é tão jovem. Aqui é espaço desperdiçado. Seria para o seu bem. A frase, para o seu bem, me atravessou como uma facada. Quantas vezes ouvi essa desculpa desde que ela cresceu? Para o seu bem, não venha à festa. Para o seu bem, fique na cozinha. Agora, para o seu bem, perca a sua casa. Eu abaixei os olhos para esconder as lágrimas que queriam cair. Meu coração estava esmagado. Lembrei de cada madrugada em que eu e meu marido juntávamos moedas para pagar a próxima parcela da casa. Lembrei de como ele sorria quando dizia: um dia, Georgina, essa será a nossa fortaleza. Aqui ninguém vai nos tirar. E agora minha própria filha, fruto do nosso amor, queria me arrancar dessa fortaleza. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eles acharam que era hesitação. Meu genro aproveitou. Dona Georgina, não é nada demais. A senhora ainda ficaria com parte do dinheiro, claro. Poderia comprar um apartamento confortável e o resto, bem, ajudaria a garantir o futuro de todos nós. Eu olhei para ele e percebi a ganância estampada no rosto. Não se preocupava comigo. Nunca se preocupou. Era apenas um cálculo. Casa vendida, dinheiro na conta, vida de luxo assegurada. Minha filha, talvez incomodada com meu silêncio, disse em tom mais firme: Mãe, não seja egoísta. O que a senhora vai fazer com uma casa desse tamanho? Pense na gente também. Pense nos seus netos. Não vale a pena ficar agarrada ao passado. Egoísta. A palavra ficou martelando na minha cabeça. Eu? Egoísta? Eu que tinha renunciado a tudo por ela, que tinha dado minha juventude, minhas noites de sono, meus sonhos, para que ela tivesse estudo, comida, roupa, casa. Eu, que muitas vezes fiquei sem comer para que ela tivesse o que levar na lancheira. Agora, eu era chamada de egoísta por querer manter o único lugar onde ainda me sentia viva. A dor foi tão grande que por um instante eu quis gritar. Quis bater na mesa, quis expulsar, luz da minha casa como eles queriam me expulsar da minha própria história. Mas não consegui. Meu coração estava pesado demais. Respirei fundo e disse apenas: Não, filha, esta casa não está à venda. Eu e seu pai lutamos por ela. Aqui é o meu lar, e é aqui que vou ficar. O silêncio caiu sobre a sala. Meu genro me olhou como quem encara um obstáculo inconveniente. Minha filha suspirou alto, rolando os olhos, como se eu fosse uma criança teimosa que não entende o que é melhor para si. Mãe, a senhora não entende. Ela disse com frieza. Eu entendo muito bem, respondi, firme. E digo que não vou sair da minha casa. Eles se entreolharam, irritados, mas não insistiram naquele momento. Se levantaram, deram um sorriso falso e disseram: Tudo bem, vamos deixar a senhora pensar. Mas eu sabia. Aquilo não tinha acabado ali. Era apenas o começo de uma guerra silenciosa. Depois que eles saíram, sentei-me na poltrona da sala e chorei em silêncio. Olhei ao redor. Cada móvel, cada fotografia, cada detalhe tinha uma história. Eu me perguntava: como pode? Como alguém que cresceu dentro dessas paredes pode querer arrancar-me daqui?
Como minha própria filha pode me trair dessa forma? Naquele dia, o peso da traição se instalou no meu peito. Eu ainda não tinha coragem de reagir. Mas, no fundo, algo dentro de mim sabia. Se eu não lutasse, eles fariam de tudo para tomar não só a minha casa, mas a minha dignidade. Depois da conversa sobre a venda da casa, eu comecei a notar que não era apenas dentro da minha família que as coisas estavam mudando. Aos poucos, o mundo ao meu redor também parecia se afastar de mim. O que mais me doía não eram só as palavras duras da minha filha ou os olhares arrogantes do meu genro, mas a forma como as pessoas da comunidade, meus vizinhos, conhecidos de tantos anos, começaram a me tratar como se eu fosse uma estranha, ou pior, como se eu fosse alguém que já não valia mais nada. No início foi sutil. Um bom dia que não era respondido. Uma conversa que cessava quando eu me aproximava. Eu tentava não me importar. Pensava, deve ser coincidência, talvez estejam ocupados. Mas com o tempo ficou impossível ignorar. Certo dia, encontrei Dona Lourdes, minha vizinha de frente. Uma mulher com quem eu trocava receitas, conversava no portão, dividia flores do jardim. Sorri e perguntei como estava a saúde do marido dela. Ela respondeu seca. Tudo bem, Dona Georgina, obrigada. E logo em seguida acrescentou, quase como se fosse uma acusação. Olha, a senhora deveria se cuidar. Sua filha me disse que a senhora anda esquecendo as coisas, que às vezes se confunde. Meu coração parou. Eu forcei um sorriso, mas senti meu rosto esquentar de vergonha. Não é bem assim, Lourdes. Eu estou bem. Só um pouco cansada, talvez. Ela sentiu, mas a expressão no rosto era clara. Ela não acreditava em mim. A partir desse dia, percebi que minha filha já estava espalhando sua versão dos fatos. Dizia aos outros que eu estava ficando senil, que já não sabia lidar com a vida, que precisava de cuidados especiais. Ela pintava um retrato de mim como uma velha perdida, confusa, incapaz de cuidar de si mesma. E as pessoas acreditavam. Outra vizinha, ao me ver cuidando do jardim, se aproximou e perguntou com voz doce demais, como se falasse com uma criança. A senhora tem certeza de que pode mexer nas plantas sozinha, Dona Georgina? Não é perigoso? Eu sorri, mas por dentro gritei. Perigoso? Cuidar das plantas é o que faço há décadas. Elas são minha companhia, minha alegria. Como pode ser perigoso regar flores? Mas me calei. Eu sempre me calava. As amigas antigas também começaram a se afastar. Antes, às vezes, nos reuníamos para tomar café, bordar juntas, conversar sobre a vida. Aos poucos, os convites pararam de chegar. Um dia, encontrei Clara, minha amiga de mais de 20 anos, no mercado. Quando a chamei para um café, ela desviou o olhar e disse: "Ah, não vai dar. Estou sem tempo. Mas se cuida, tá?" A frieza me cortou. Poucos dias depois, soube por outra pessoa que Clara havia sido convidada para um jantar na casa da minha filha. Lá, ouviram dela que eu estava ficando confusa e que às vezes inventava histórias. Como poderiam confiar em mim depois de ouvir isso? Era como se minha filha estivesse montando um cenário perfeito para me isolar. Ela queria que todos acreditassem que eu não tinha mais clareza, que minhas palavras não valiam nada. Assim, quando chegasse o momento, ninguém duvidaria dela. E funcionava. No bairro, já não me olhavam como antes. Quando eu passava, alguns cochichavam, outros mudavam de calçada. Até as crianças que costumavam pegar frutas no meu quintal pararam de vir. Eu me tornei invisível. Ou pior, eu era vista como uma velha doente, uma mulher ultrapassada, alguém que já não tinha lugar. Uma tarde resolvi ir à igreja. Sempre foi meu refúgio, meu lugar de fé, mas até lá senti o peso das mentiras. Na saída da missa, ouvi duas senhoras comentando baixinho: "Coitada da Georgina. A filha dela disse que ela anda esquecendo até de onde guarda as coisas. Deve ser difícil. Ainda bem que a filha cuida dela." Eu quase desmoronei. Eu cuidava de mim mesma, da minha casa, da minha vida. Eu não era um peso, mas as palavras da minha filha estavam envenenando tudo, inclusive a imagem que os outros tinham de mim. Voltei para casa arrastando os pés.
sentindo um vazio profundo. No silêncio da sala, olhei para as paredes cheias de fotos antigas. Ali estavam os retratos de uma vida inteira. Meu casamento, os aniversários da minha filha, festas simples em que todos ríamos juntos. E pensei, como pode? O mundo inteiro agora me vê como uma louca, uma senil, e tudo porque minha filha, a quem dediquei cada segundo da minha vida, decidiu que era mais conveniente me apagar. A solidão começou a me sufocar. Até as ligações diminuíram. Quando eu atendia, era sempre o mesmo tom. Mãe, a senhora não devia sair tanto. Pode se perder. Mãe, não se preocupe com essas coisas. Deixe para nós. A senhora já não entende. Cada frase era como uma corrente que me prendia. Eu me via cercada, sem espaço para respirar. E o mais cruel de tudo era sentir a rejeição da comunidade onde eu tinha construído minha vida. Ali, onde antes eu era respeitada como mulher batalhadora, como mãe dedicada, agora eu era apenas um peso, um estorvo, uma velha sem juízo. No fundo, eu sabia. Esse isolamento não era por acaso. Era parte de um plano cruel, bem calculado, que começava por me afastar de todos, para que, quando chegasse a hora, ninguém acreditasse na minha palavra. Naquela noite, deitada sozinha em minha cama, olhei para o teto e murmurei: Meu Deus, por quê? O que eu fiz para merecer esse abandono? Até os que eram meus amigos agora me viram as costas. As lágrimas vieram, silenciosas. Era como se eu tivesse desaparecido do mundo, como se já não existisse mais. O isolamento que minha filha vinha me impondo já era duro o suficiente, mas o que vivi naquela semana provou de vez o quanto eu estava sozinha. Era uma tarde abafada. Eu havia passado o dia inteiro costurando algumas encomendas simples, panos de prato bordados que ainda me ajudavam a completar a aposentadoria. O calor era insuportável e eu me sentia estranhamente fraca, mas insistia em terminar o trabalho. Eu sempre fui assim, acostumada a não parar, mesmo quando o corpo gritava. De repente, ao me levantar para buscar um copo de água, tudo girou. As paredes da cozinha rodaram diante dos meus olhos e um zumbido tomou meus ouvidos. Tentei me apoiar na mesa, mas minhas pernas não responderam. O chão veio de encontro ao meu corpo e o último som que ouvi foi o copo caindo e se espatifando. Acordei minutos depois, estendida no piso frio, com a boca seca e o corpo pesado como chumbo. Minha primeira reação foi olhar em volta, confusa, e me perguntar: se eu tivesse morrido aqui, quanto tempo levariam para descobrir? Peguei o telefone com mãos trêmulas. Havia apenas um número que meu coração queria discar, o da minha filha. Mas hesitei, pensei. Será que ela atenderia? Será que se importaria? Mesmo assim, juntei coragem e liguei. O telefone chamou e caiu na caixa postal. Esperei alguns minutos e tentei de novo. Desta vez, ela atendeu com a voz apressada. Mãe, estou em reunião. Não posso falar agora. Depois eu ligo. Antes que eu conseguisse dizer, eu desmaiei, ela desligou. Fiquei olhando para o aparelho em minhas mãos, sentindo um nó na garganta. Depois eu ligo. Esse depois nunca veio. Nenhuma mensagem, nenhuma preocupação. Levantei-me com dificuldade, tentando alcançar a cama para descansar. O corpo ainda fraco, a cabeça pesada. Foi quando ouvi batidas na porta. Era Dona Maria, minha vizinha da rua de trás. Uma senhora simples, viúva como eu, que sempre passava para me trazer frutas ou apenas para conversar. Dona Georgina, a senhora está bem? Eu ouvi um barulho de vidro quebrando. Abri a porta devagar, e ao me ver pálida e suada, ela entrou sem cerimônia. Meu Deus, a senhora está passando mal. Venha, sente-se. Ela me ajudou a deitar no sofá, correu até a cozinha, preparou um copo de água com açúcar e ficou abanando meu rosto com um pano. Ficou ali, firme, até que eu recuperasse as forças. Obrigada, Maria. Eu cheguei a desmaiar. Achei que ninguém iria notar. Ela segurou minha mão com carinho. Como ninguém? Eu estou aqui. A senhora não está sozinha, viu? Aquelas palavras simples me fizeram chorar. Porque na prática, quem deveria estar comigo não estava. Minha filha,
que tantas vezes ouvi dizer para os vizinhos que cuidava da mãe, não tinha tempo nem para ouvir meu pedido de socorro. Já Dona Maria, com seus poucos recursos, me oferecia o que mais importava: presença. Passei a noite mal, mas não estava completamente só. Maria ficou até tarde, me trouxe sopa, arrumou a cozinha, recolheu os cacos de vidro. No dia seguinte voltou cedo para saber se eu precisava de algo. Se sentir qualquer coisa, me chame. Não hesite, por favor, disse ela. Enquanto falava, eu pensava no contraste cruel da vida. Minha filha, que tinha tudo dinheiro, conforto, viagens, status, não conseguia reservar nem 5 minutos para saber se eu estava viva. Já aquela vizinha humilde, que mal tinha o suficiente para si, me dava o bem mais precioso: cuidado. Nos dias seguintes, esperei algum sinal da minha filha. Uma ligação, uma mensagem, nada. O silêncio dela era ensurdecedor. Eu me perguntava se ela lembrava que eu existia. E quando lembrava, era apenas para me pintar como uma mulher senil diante dos outros, nunca como a mãe que se sacrificou por ela. Sozinha, senti a doença pesar mais. Meu corpo demorou para se recuperar daquele desmaio. A fraqueza persistia. Às vezes me deitava cedo, com medo de que algo acontecesse durante a noite e ninguém percebesse. Cheguei a escrever um bilhete e deixá-lo sobre a mesa, dizendo: se eu não acordar amanhã, não deixem minha neta esquecer que eu a amo. Era esse o nível de solidão que eu carregava. E, no entanto, era nos gestos de Maria que eu encontrava forças para continuar. Ela não me tratava como inútil, não me via como peso. Conversava comigo sobre coisas simples: a feira da cidade, o preço do feijão, a chuva que estava para cair. Coisas pequenas que naquele momento significavam muito. Foi ali que percebi: não é o sangue que garante amor, é o coração. Minha filha tinha meu sangue, mas era Maria, a vizinha humilde, quem mostrava o que era amor de verdade. Numa dessas visitas, confidenciei a ela: Maria, às vezes acho que minha filha quer me esquecer de propósito, que seria mais fácil para ela se eu não existisse mais. Ela me olhou fundo nos olhos e respondeu: não diga isso, Georgina. Quem perde é ela. A senhora é um exemplo de força. Pode não parecer agora, mas um dia essa verdade vai aparecer. As palavras dela me deram um fio de esperança. Naquela noite, deitada em silêncio, pensei em como o mundo pode ser cruel. Quem tem o dever de amar nos vira as costas, e quem mal nos conhece nos estende a mão. A solidão ainda me esmagava, mas agora eu sabia que de alguma forma eu não estava totalmente invisível. Depois da noite do casamento da minha neta, quando fui expulsa diante de 200 convidados pela minha própria filha, algo dentro de mim se quebrou de forma quase irreparável. Até então, eu ainda carregava uma réstia de esperança, talvez um gesto, uma palavra, pudesse reaproximar-nos. Mas ali, diante de todos, ela gritou para o mundo inteiro que eu não era nada além de um incômodo. E essa vergonha se entranhou na minha alma como uma ferida aberta. Voltei para casa, como quem caminha para o próprio enterro. Lembro-me bem da sensação ao abrir a porta. O cheiro de mofo do corredor me atingiu com força, misturado ao perfume velho das flores que eu mesma havia colhido dias antes. A casa estava mergulhada em silêncio, e cada canto parecia me olhar com compaixão. Coloquei a bolsa sobre a mesa e sentei na poltrona da sala. O relógio na parede marcava as horas com seu tic-tac cruel, lembrando-me de que o tempo não para, mesmo quando a gente gostaria que parasse. Era como se o mundo inteiro tivesse me virado as costas. Os vizinhos acreditavam nas mentiras da minha filha, as amigas se afastaram, e agora até minha neta, mesmo com lágrimas nos olhos, não conseguiu me defender. Eu não a culpo, era jovem demais, pressionada pelos pais. Mas a dor de ver a indiferença de todos os outros me fez sentir invisível. Nos dias seguintes, a depressão se instalou. Eu já não tinha forças para costurar, algo que sempre me deu ânimo. As linhas e tecidos ficaram guardados no armário, e a máquina de costura, que por tantos anos fora minha companheira fiel, permaneceu coberta de pó. A cada manhã, eu acordava sem vontade de sair da cama. O corpo pesado, a mente exausta.
As paredes da casa começaram a pesar sobre mim. O cheiro de mofo parecia se intensificar, como se a própria casa sofresse junto comigo. A cozinha, que sempre teve cheiro de café fresco, agora cheirava a abandono. Eu mal cozinhava, limitava-me a esquentar o que tivesse, às vezes apenas pão velho com água. O silêncio era ensurdecedor. Antigamente eu reclamava dos barulhos da rua, das crianças brincando, dos vendedores ambulantes gritando. Agora, esse barulho fazia falta. O silêncio da minha casa era tão profundo que eu podia ouvir o ranger da madeira quando o vento batia nas janelas. E sempre, sempre o tic-tac do relógio me lembrando da solidão. Eu me sentava na sala e ficava horas olhando para as fotos antigas. Minha filha pequena no colo, sorrindo com dentes de leite. Meu marido ainda vivo, cortando o bolo do nosso aniversário de casamento. Minha neta, ainda criança, me abraçando no jardim. Cada foto era como uma punhalada. Lembranças de um tempo em que eu acreditava que o amor da família era eterno. Às vezes me perguntava se a vida ainda valia a pena. Qual era o sentido de continuar respirando, se ninguém parecia se importar? Minha filha me tratava como um peso. Meu genro me via como um estorvo. As pessoas ao redor me enxergavam como uma velha senil, incapaz. Eu já não tinha ninguém para dividir meus dias, exceto a bondade ocasional de uma vizinha que aparecia. Uma noite, a depressão me atingiu com mais força. Sentei na cama e fiquei olhando para a escuridão. O relógio marcava meia-noite, mas parecia que o tempo estava parado. As sombras no teto se moviam lentamente, e eu me senti tão pequena, tão irrelevante, que pensei: se eu não acordar amanhã, quem vai sentir falta? Quem vai perceber? O coração pesava como pedra. Senti um vazio no peito, uma sensação de não pertencimento, como se o mundo tivesse continuado e eu tivesse ficado para trás. Comecei a evitar até o espelho. Cada vez que me via, parecia reconhecer uma estranha. O cabelo ralo, os olhos sem brilho, o rosto marcado não só pelo tempo, mas pela tristeza. Eu não era mais a mulher que lutou, que criou uma filha sozinha, que enfrentou a vida com coragem. Agora, eu era apenas o que eles diziam. Uma velha cansada, ultrapassada, os dias se arrastavam. De manhã, o sol entrava pelas cortinas, mas em vez de trazer vida, trazia apenas a lembrança de que começava mais um dia igual ao anterior. Eu não tinha com quem conversar. As vizinhas evitavam se aproximar. O telefone permanecia mudo. Quando tocava, era sempre propaganda. Nunca era minha filha. Comecei a sentir medo da própria casa. Cada estalo da madeira parecia um aviso de que eu estava sozinha. O barulho do vento, um lembrete de que ninguém viria se algo me acontecesse. Dormia mal. Acordava várias vezes durante a noite. E quando finalmente adormecia, tinha sonhos confusos, em que minha filha criança corria para os meus braços e depois se afastava rindo, desaparecendo numa multidão. Eu acordava chorando. O pior era a sensação de inutilidade. Eu me perguntava: para que ainda estou aqui? Quem precisa de mim? Nem minha filha, nem meu genro, nem meus antigos amigos. Até minha neta, agora, estava presa nas mãos deles. A vida parecia não ter mais propósito. Na cozinha, às vezes eu me sentava diante da mesa e ficava apenas ouvindo o relógio. O cheiro de mofo se misturava ao da madeira antiga e eu sentia como se a própria casa chorasse comigo. Tudo ali carregava lembranças e todas elas me esmagavam. A depressão me levou ao fundo do poço. Eu já não sonhava, não esperava, não planejava nada. A única coisa que eu fazia era respirar, e às vezes até isso parecia esforço demais. Numa dessas madrugadas, sentei na varanda e olhei para o céu escuro. Pensei: talvez meu marido esteja lá em cima me observando. Será que ele tem vergonha de mim? Será que eu falhei como mãe? Será que todo o meu sacrifício foi em vão? As lágrimas caíam, quentes, sem controle. O frio da madrugada me envolvia, e eu pensei, pela primeira vez de verdade, em simplesmente desistir. Não era mais medo da morte. Era um cansaço da vida. Mas então, lembrei da neta, daquela menina que tantas vezes correu para meus braços, que me chamava de vovó com tanto carinho.
Lembrei dos olhos dela no casamento, cheios de lágrimas, como se pedissem perdão silencioso por não poder me defender. E foi esse pequeno lampejo de memória que me segurou. Mesmo no fundo do poço, mesmo na escuridão, ainda havia uma centelha. Eu não podia abandonar minha neta. Se eu desistisse, eles ficariam com a última parte de mim que ainda era amor verdadeiro. A casa continuava silenciosa. O relógio marcava as horas da minha solidão. O cheiro de mofo se impregnava nas paredes. Mas apesar de tudo, respirei fundo e sussurrei para mim mesma: eu ainda estou aqui. Ainda não acabou. Naquela semana sombria, depois de noites intermináveis em que me perguntei se a vida ainda valia a pena, algo inesperado aconteceu. Foi numa manhã nublada, quando eu já não tinha ânimo sequer para abrir as janelas. Enquanto arrumava uma gaveta antiga no quarto, em meio a fotografias amareladas e documentos esquecidos, encontrei um envelope. Era a caligrafia do meu marido. Meu coração disparou. O papel já estava gasto, mas reconheci de imediato aquelas letras firmes, um pouco inclinadas para a direita. Tremendo, abri o envelope e comecei a ler. Era uma carta que ele havia escrito anos atrás, pouco antes de morrer. Georgina, se um dia você se sentir sozinha, se esquecer da mulher forte que sempre foi, quero que leia estas palavras. Nós construímos tudo com muito suor, com dignidade. Essa casa, esse lar, são frutos da nossa luta. Nunca permita que ninguém, nem mesmo quem você ama, a faça sentir menor do que é. Você é forte, você é luz. E quando a vida tentar te dobrar, lembre-se. Você prometeu a mim e a você mesma que jamais se deixaria humilhar. Lute, minha querida, porque você nunca esteve sozinha. Eu estarei sempre com você, de um jeito ou de outro. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Senti a presença dele naquela sala, como se estivesse sentado ao meu lado, segurando minha mão com aquele aperto firme que sempre me transmitiu segurança. Por longos minutos fiquei ali, abraçada àquela carta, chorando como não chorava desde o enterro. Era como se o meu Jorge tivesse voltado só para me dar o empurrão que eu precisava. E de repente percebi. Eu tinha deixado de ser quem ele conheceu. A mulher que encarava noites sem dormir, que trabalhou até sangrar as mãos para criar a filha, havia se transformado numa sombra. Eu estava me deixando ser pisada, humilhada, apagada, e isso não era justo nem comigo, nem com a memória dele. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. Lembrei das nossas conversas antigas, quando ele dizia: Georgina, nunca abaixe a cabeça para ninguém. Nós não temos dinheiro, mas temos dignidade. E dignidade ninguém tira. Engoli em seco, enxuguei as lágrimas e me olhei no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, não vi apenas uma velha cansada. Vi uma mulher que tinha sido forte a vida inteira e que ainda podia ser. E eu sussurrei para mim mesma: não vou mais me calar. Era hora de agir. Passei o resto do dia pensando em como poderia me proteger. A lembrança da tentativa da minha filha de vender a casa me queimava por dentro. Aquela casa não era apenas tijolo e cimento. Era o símbolo da minha vida com Jorge, a prova de todos os nossos sacrifícios. Não podia deixar que eles me arrancassem dali. No dia seguinte, criei coragem e peguei o telefone. Liguei para um antigo conhecido, o Dr. Álvaro, advogado que havia trabalhado com Jorge em questões pequenas, como regularizar documentos da casa. Eu não falava com ele há anos, mas sabia que era honesto. Dona Georgina? Que surpresa! Em que posso ajudar? Disse ele, com a voz firme e acolhedora. Respirei fundo e contei, em detalhes, o que vinha acontecendo. Falei do isolamento, das humilhações, da tentativa de me convencer a vender a casa. Contei como minha própria filha espalhava mentiras sobre mim, dizendo que eu estava senil, para justificar suas atitudes. Do outro lado da linha, Álvaro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: Dona Georgina, isso é muito sério. Mas a senhora não está desamparada. Existem leis que protegem pessoas na sua situação. Se a senhora quiser, podemos agir para garantir legalmente que ninguém possa tirar a sua casa ou mexer nos seus bens sem o seu consentimento.
Senti uma chama se acender dentro de mim. É isso que eu quero, doutor. Chega de me calar. Marcamos um encontro no escritório dele para a semana seguinte. Eu tremia só de pensar no confronto que isso poderia trazer, mas ao mesmo tempo sentia uma força nova. A carta de Jorge estava guardada na minha bolsa. Era meu amuleto, meu lembrete de que eu não estava sozinha. Naquela noite, deitada na cama, o silêncio da casa já não me parecia tão sufocante. Ainda havia o cheiro de mofo, o tic-tac do relógio, mas agora esses sons não eram apenas lembretes da solidão. Eram testemunhas do meu renascimento. Comecei a planejar. Pensei em registrar um novo testamento, em blindar juridicamente a casa. Pensei em anotar todas as humilhações, cada detalhe, cada palavra. Pensei até em gravar conversas, se fosse preciso. Pela primeira vez em muito tempo, não era a vítima que chorava, era a mulher que se armava. No dia seguinte, quando minha filha ligou para perguntar de forma fria se eu estava tomando meus remédios certinhos, respondi diferente. Estou muito bem, obrigada. E fique tranquila, estou cuidando da minha vida. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ela não esperava ouvir firmeza. Talvez tivesse sentido que algo em mim havia mudado. Desliguei o telefone e sorri sozinha. Pequeno gesto, mas grande vitória. Pela primeira vez, senti que tinha retomado um pedaço da minha voz. Caminhei pela casa e toquei nas paredes, lembrando de cada história. Olhei para o jardim, ainda florido apesar do abandono, e prometi a mim mesma: vocês não vão me arrancar daqui. Esta casa é minha vida, e pela minha vida, eu vou lutar. Era só o primeiro passo, mas era o passo mais importante, decidir não aceitar mais a humilhação em silêncio. Naquele momento, percebi que o fundo do poço tinha sido, na verdade, o impulso que eu precisava para olhar para cima. E eu sabia, a batalha seria dura, mas eu já não estava disposta a perder. O jantar foi marcado de forma repentina. Minha filha me ligou dizendo: "Mãe, precisamos conversar em família. Venha amanhã à noite. Todos vão estar aqui. Vai ser importante." A voz dela não soava como um convite, mas como uma ordem. Meu coração apertou, mas eu sabia que esse momento viria. Desde que decidi lutar, não podia mais fugir. Era a hora de encarar de frente. Cheguei na casa dela com a carta do meu marido guardada na bolsa e a firmeza recém-descoberta no peito. O ambiente já estava preparado. Mesa posta com taças de cristal, pratos reluzentes, comida sofisticada. Mas o ar estava carregado, pesado, como se cada garfo e faca fossem armas esperando para serem usadas. Na cabeceira, meu genro falava alto sobre negócios, rindo exageradamente, como se quisesse dominar o espaço. Minha filha, elegante como sempre, distribuía sorrisos falsos para os parentes. Minha neta, a noiva recente, estava com os olhos inchados, provavelmente de chorar, antes da festa começar. Sentei em silêncio. Assim que todos estavam servidos, minha filha pigarreou, chamando a atenção. Quero agradecer a presença de todos, mas também precisamos tratar de um assunto delicado, a saúde da mamãe. Olhares se voltaram para mim. Ela continuou, em tom dramático. Infelizmente, a mamãe tem apresentado sinais de confusão. Esquece datas, mistura histórias. Eu e meu marido estamos preocupados. Precisamos pensar no que é melhor para ela. O sangue ferveu nas minhas veias. Eu sabia que esse era o momento em que tentariam me pintar como uma mulher incapaz, diante da família inteira. Respirei fundo e, antes que ela continuasse, bati a mão na mesa. Os pratos tremeram, os talheres tilintaram. "Chega!" Minha voz ecoou firme. "Vocês não vão mais mentir sobre mim." O salão ficou em silêncio. Todos me olhavam como se não reconhecessem a mulher à sua frente. Olhei para cada um e continuei. "Vocês querem saber a verdade? Então escutem. Minha filha e meu genro passaram anos me humilhando. Me excluíram das festas de família, me trataram como empregada em jantares, zombaram das minhas roupas e dos meus presentes. Eu fiquei calada, mas nunca esqueci. Minha filha tentou interromper. "Mãe, por favor, não faça drama aqui na frente de todos." "Drama?" retruquei com lágrimas nos olhos.
Você me expulsou do casamento da sua filha na frente de 200 pessoas. Me chamou de estorvo, me mandou embora como se eu fosse lixo. Isso não é drama, isso é humilhação. Houve um murmúrio entre os presentes. Alguns parentes trocaram olhares desconfortáveis. Meu Jean riu, debochado. Dona Georgina, a senhora está exagerando. Ninguém aqui acredita nessas histórias. Todos sabem que a senhora anda confusa. Foi então que retirei da bolsa a carta de Jorge e a coloquei sobre a mesa. Confusa? Então leiam. Este é o lembrete do homem que construiu esta casa comigo. Ele escreveu que eu jamais deveria abaixar a cabeça, nem permitir que me roubassem a dignidade. E é exatamente isso que vocês estão tentando fazer. Roubar minha casa, roubar minha história. Minha filha empalideceu. Gaguejou. Mãe, não é assim. Nós só queremos o seu bem. O meu bem? Gritei, sentindo as lágrimas escorrerem. O meu bem seria estar com uma filha que me respeitasse, que não espalhasse mentiras dizendo que eu estou senil. O meu bem seria poder abraçar minha neta no dia do casamento dela, em vez de ser humilhada diante de todos. Nesse momento, minha neta não resistiu. Cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Vovó, eu queria ter te defendido, mas eu não consegui. Aquilo partiu meu coração. Levantei e a abracei. Não chore, minha menina. Você não tem culpa. A covardia não é sua. É dos adultos que deveriam dar exemplo. O clima na mesa ficou insuportável. Os pratos já não eram tocados, os talheres estavam largados. Meu genro se levantou, batendo a mão na mesa. Isso é um absurdo. Georgina está tentando nos envergonhar diante da família inteira. Todos sabem que ela não consegue mais cuidar de si. Essa casa que ela tanto defende está caindo aos pedaços. Nós só queremos vender e dar a ela um lugar mais digno. Mentira, respondi, com a voz firme. Minha casa está de pé, tão firme quanto eu. O que vocês querem não é dignidade, é dinheiro. Querem minhas paredes para financiar suas viagens, suas festas, sua vida de luxo. Mas eu digo agora, diante de todos, não vou sair da minha casa, nem morta. Alguns parentes se mexiam desconfortáveis, mas outros me olhavam com respeito renovado. Finalmente eu estava quebrando o silêncio que me sufocava. Minha filha começou a chorar, mas não de arrependimento, eram lágrimas de quem via sua máscara cair diante da família. Vocês não entendem. Ela sempre foi difícil, sempre me fez passar vergonha. Eu só queria cuidar dela. Cuidar? Rebate. Cuidar é estar ao lado quando precisei, não desligar o telefone quando desmaiei. Cuidar é defender, não inventar mentiras para vizinhos e amigos. Você nunca quis cuidar de mim, só quis me calar. O tom de voz aumentava. Os pratos batiam quando alguém se mexia nervoso. O jantar havia se transformado em campo de batalha. Mas, pela primeira vez em anos, eu não recuava. Olhei para todos, respirei fundo e disse: Vocês podem tentar me pintar como velha louca, mas eu sei a verdade. E agora todos vocês sabem também. Não vou mais aceitar humilhações. Não vou mais me calar. Quem quiser ficar do lado da mentira, que fique. Mas eu vou lutar pela minha dignidade, nem que seja a última coisa que eu faça. Um silêncio pesado tomou conta da mesa. A tensão era tão densa que dava para ouvir o choro abafado da minha neta e o tic-tac do relógio na parede. Minha filha não disse mais nada. Meu genro apenas fechou a cara, derrotado pelo peso da verdade que eu finalmente tinha exposto. Depois do confronto no jantar, o silêncio ainda pairava sobre a mesa como uma nuvem pesada. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Meu genro, com o rosto vermelho de raiva, não demorou para reagir. Ele bateu o punho na mesa, fazendo as taças tremerem. Isso é um absurdo, dona Georgina. A senhora está inventando histórias. Nós somos sua família, a senhora devia confiar em nós. Está se deixando levar por fantasias de velhice. Está nos envergonhando diante de todos. A voz dele ecoava pelo salão, mas eu não tremi. Pela primeira vez em muito tempo, não me encolhi diante das acusações. Respirei fundo, olhei firme para ele e disse: Fantasia? Pois então vamos falar de fatos. Abri minha bolsa com calma, como quem prepara um golpe final,
e tirei de dentro uma pasta cuidadosamente organizada pelo advogado. Coloquei os papéis sobre a mesa. Aqui estão as provas. Documentos que mostram a tentativa de transferência irregular da minha casa, sem meu consentimento. Contratos que vocês prepararam às escondidas. Achavam que eu não descobriria? Um burburinho se espalhou entre os parentes. Meu genro tentou pegar os papéis, mas eu puxei de volta. Não toque. Estes documentos já estão com meu advogado. Cada mentira de vocês está registrada. E mais, peguei o celular e apertei o botão de reprodução. A gravação começou a tocar. Era a voz da minha filha, fria e calculista, conversando com ele. Se conseguirmos a assinatura dela, podemos vender por um bom preço. Ninguém vai desconfiar. É só dizer que ela já não entende das coisas. E a voz do meu genro completava. Exato. Depois usamos o dinheiro para investir. Ela não precisa daquela casa enorme. Melhor a senhora em um lugar menor, quieta. As palavras ecoaram pelo ambiente como facadas. Todos ficaram em choque. Minha filha empalideceu, enquanto meu genro gaguejou. Isso foi tirado de contexto. A senhora está manipulando tudo. Mas era tarde. A máscara deles estava caindo diante dos olhos de todos. Minha neta, que até então chorava em silêncio, levantou-se de repente. Com a voz trêmula, mas firme, gritou: Chega, mãe! Chega, pai! Eu não aguento mais ver o que vocês fazem com a vovó. Todos prenderam a respiração. Minha filha tentou interromper. Dália, não fale assim na frente de todo mundo. Você não entende. Entendo sim, ela respondeu, com lágrimas descendo pelo rosto. Eu sempre entendi. Vi vocês tratando a vovó como lixo, espalhando mentiras, humilhando ela. No meu próprio casamento, eu vi vocês expulsarem a mulher que me criou com amor. E eu fiquei calada, com medo, mas não vou mais ficar. Eu tenho vergonha de vocês. As palavras da neta caíram como um trovão. Alguns parentes murmuraram em aprovação. Outros apenas encaravam minha filha e meu genro com desprezo. Minha filha, com a maquiagem borrada pelo choro, ainda tentou se defender. Eu só queria o melhor para todos. Vocês não entendem a pressão, as dívidas, a responsabilidade. Mas já não convencia ninguém. A frieza que sempre tentou esconder transparecia em cada gesto, em cada palavra. As pessoas viam agora o que eu sempre soube. Ela não agia por cuidado, mas por interesse. Levantei-me lentamente, com a dignidade que ainda me restava, e falei com voz clara. Eu posso ser velha, mas não sou fraca. Passei a vida inteira lutando para criar essa filha sozinha, sem nunca lhe faltar nada. Trabalhei até sangrar os dedos, dormi menos para que ela pudesse estudar. Sacrifiquei meus sonhos, para que ela tivesse os dela. E hoje ela tenta me roubar, tenta me calar, tenta me apagar. Mas não vai conseguir. Olhei nos olhos dela, que não conseguiu sustentar o olhar. Você pode ser fria, pode tentar manipular, mas a verdade sempre aparece. E agora todos viram quem você realmente é. O ambiente estava carregado. O som das lágrimas da minha neta era o único que quebrava o silêncio. Ela correu até mim e me abraçou forte. Vovó, me perdoa por não ter te defendido antes. Eu prometo que não vou mais deixar ninguém te tratar assim. Eu a apertei contra o peito, sentindo o calor do abraço como uma chama que reacendia a minha força. Minha querida, você não tem culpa. O amor que você me dá é o suficiente para me manter de pé. Meu genro se levantou furioso. Vocês não podem nos julgar, não sabem o que passamos. Mas ninguém o apoiou. O silêncio dos parentes era um veredito. Minha filha, desmascarada, chorava sem lágrimas verdadeiras. Eu vi apenas desespero pelo fracasso do plano. Respirei fundo e, diante de todos, encerrei. Eu não vou mais me calar. Não vou mais permitir que me tratem como uma incapaz. Esta é a minha vida, a minha casa, a minha dignidade. E quem tentar tirar isso de mim vai enfrentar não só a lei, mas a força de uma mulher que não se deixou destruir. As palavras ecoaram como sentença. A máscara deles havia caído e eu finalmente tinha recuperado a minha voz. Meses se passaram desde aquele jantar que mudou tudo. A memória ainda vive em mim como uma cicatriz, mas agora já não dói como antes.
Hoje, quando caminho pelo meu jardim, sinto algo que pensei nunca mais sentir: paz. As flores que plantei com minhas próprias mãos voltaram a florescer. Cada cor, cada cheiro parece me dizer que a vida sempre encontra um jeito de renascer, mesmo depois do inverno mais cruel. O ar fresco da manhã entra pela janela da cozinha, e o barulho das folhas balançando ao vento é a trilha sonora da minha nova rotina. Depois de tanto tempo sendo tratada como invisível, reencontrei o prazer nas coisas simples. Preparo meu chá de erva doce todas as tardes e me sento na varanda para observar o entardecer. O sol, ao se pôr atrás das árvores, pinta o céu de tons alaranjados e rosados, e eu penso: ainda estou aqui. Ainda tenho o direito de viver com dignidade. Minha neta, a doce menina que um dia chorou calada no próprio casamento, agora é presença constante. Nos primeiros dias após a confusão familiar, ela vinha com o rosto ainda marcado pela culpa. Sentava-se diante de mim, segurava minhas mãos e dizia: "Vovó, me perdoa. Eu devia ter te defendido naquele dia. Eu vi tudo, mas fiquei com medo. Eu fui covarde." Eu a olhava com ternura, acariciava seu cabelo e respondia: "Não, meu amor, você era só uma menina, pressionada por 2 adultos que deviam dar o exemplo. A culpa nunca foi sua. Só o fato de você estar aqui já é suficiente." Ela chorava, e eu chorava junto, mas eram lágrimas diferentes. Não de dor, mas de libertação. Porque naquele abraço, eu sentia que ainda havia futuro. Agora nossas tardes são de conversas. Ela me conta sobre o trabalho, sobre as dificuldades do casamento, sobre os sonhos que ainda tem. Eu a escuto com atenção, como sempre escutei sua mãe no passado, mas desta vez sem medo de ser descartada. E ela, por sua vez, escuta minhas histórias com respeito, como se cada palavra fosse uma lição. Certo dia, ao colher flores comigo no jardim, ela me disse: "Vovó, você me ensinou uma coisa sem querer. Eu achava que ficar calada era fraqueza, mas hoje vejo que foi sua força. Você guardou cada dor até o momento certo." E quando falou, ninguém pôde negar a verdade. Sorri, sentindo o coração aquecer. Respondi: "Não confunda silêncio com fraqueza. Às vezes é apenas a preparação para o grito mais forte." Ela sentiu, emocionada, e me abraçou. Naquele instante senti que a vida ainda podia ser generosa, mesmo depois de tanta injustiça. Minha filha e meu genro se afastaram de vez. Não apareceram mais, e sinceramente, já não espero nada deles. O tempo talvez lhes traga arrependimento, talvez não. Isso já não me pertence. O que me pertence é a paz que conquistei e a certeza de que não sou mais refém das mentiras deles. A comunidade, que antes acreditava nas palavras da minha filha, também mudou sua postura. Depois que a verdade veio à tona, muitos vizinhos passaram a me cumprimentar de novo. Alguns até pediram desculpas. Eu os recebi com educação, mas guardei no coração a lição: quem acredita fácil em mentiras, dificilmente merece confiança total. Hoje, minha casa é novamente meu refúgio. Caminho pelos cômodos e sinto a presença do meu Jorge em cada detalhe. A carta dele continua guardada, mas agora não como um lembrete de luta e sim como uma vitória. Ele me pediu para não abaixar a cabeça, e eu cumpri. Nos dias de sol, sento-me na varanda com minha neta e juntas tomamos chá enquanto vemos o cair da tarde. Conversamos sobre o futuro dela e eu sempre repito: não deixe nunca que roubem sua voz, minha querida. O mundo pode tentar te calar, mas você sempre terá o direito de se levantar. Ela sorri e responde: aprendi com a senhora, vovó. Dignidade não tem preço, e é isso que quero deixar como mensagem. Muitos acreditam que velhice é sinônimo de fraqueza, que pais e avós são peso. Esquecem-se de que, sem nós, eles não estariam onde estão. Cada tijolo desta casa foi pago com o suor do meu marido. Cada noite sem dormir foi para que minha filha tivesse uma vida melhor. E ainda assim, ela escolheu me humilhar, me roubar, me apagar. Mas aprendi que a dignidade é a última coisa que podemos entregar. Podem nos tirar festas, amigos, até a própria família, mas se mantivermos a cabeça erguida, nunca estaremos completamente derrotados.
Hoje, ao olhar para minha neta sorrindo entre as flores, sei que a luta valeu a pena, porque ela é a prova viva de que ainda existe amor verdadeiro na minha vida. E para quem escuta minha história, deixo o recado: valorize seus pais, valorize seus avós. Um dia eles não estarão mais aqui, e o arrependimento pesa mais do que qualquer herança. Lembre-se, o dinheiro acaba, a juventude passa, mas a dignidade, essa não tem preço. E eu, Georgina, aos meus 68 anos, aprendi que nunca é tarde demais para reconquistar a paz. Agora, ao pôr do sol, tomo meu chá calmamente, ouvindo o som dos pássaros e o vento que acaricia as flores do meu jardim. Sorrio em silêncio, porque sei, este silêncio já não é de medo, é de vitória. E quando fecho os olhos, sinto Jorge ao meu lado, orgulhoso, dizendo baixinho: "Você conseguiu, minha querida. Você nunca deixou de ser forte."